Assista agora. Vidrado por coisas. Conheça colecionadores e suas incríveis coleções. Mania ou paixão? Isso que vamos descobrir sobre o mundo do colecionismo. Temporada extra. Episódio 2. Entrevista à distância. Imagem. Monumento que homenageia São Francisco de Assis. Paulo César, da cidade de Assis, estado de São Paulo. Colecionador de carrinhos Hot Wheels. Olá, colecionadores, amigos e amigas. Este é o segundo episódio da temporada extra do programa Vidrado por Coisas. Neste episódio, vocês vão conhecer a incrível coleção de miniaturas Hot Wheels do Paulinho, lá de Assis, interior paulista. Paulinho, muito obrigado por você ter aceito o convite em participar do nosso programa. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Podemos então ir para a nossa entrevista, Paulinho? Sim, tudo bem. Podemos ir. Paulinho, primeira pergunta do programa. Qual motivo levou a se tornar um colecionador? Comecei a colecionar os carrinhos a partir do momento que eu ganhei uns no trabalho. Eu trabalhava numa firma que eles vendiam coleção de várias coisas, vendiam objetos. E eu ganhei alguns e fui adquirindo um ou outro e acabei migrando pro Hot Wheels, porque ele, na verdade, o que eu comecei a ganhar não era Hot Wheels. Aí depois eu comecei a juntar os da Hot Wheels e fui montando uma coleção, porque era uma coleção mais específica, né, que tinha um carrinho de melhor qualidade. Então fui pegando um carinho diferente por eles, porque cada um que eu pegava tinha uma história. Então eu fui guardando eles com uma lembrança. Você sabia? O que são carrinhos Hot Wheels? Carrinhos Hot Wheels é uma marca de brinquedos em miniatura que virou um verdadeiro fenômeno desde sua criação em 1968, feito pela Mattel. São feitos em metal, podendo conter detalhes em plástico e conhecidos por serem muito resistentes. São todos na escala 1/64, tem média 8 cm de comprimento. Isso significa que um carro em escala 1/64 é 64 vezes menor que o carro real. Em suas marcas, preparar Hot Wheels! Pergunta número 2. Quantas peças possui a sua coleção? A minha coleção de Hot Wheels, especificamente, ela tem aproximadamente 450 carrinhos, contando só com os originais da Hot Wheels. Porque nessa coleção, na mesma proporção de tamanho, eu tenho outros carrinhos também. Só que daí eles já passam de uns 600 carrinhos, que tem bem mais que era o que eu colecionava antes, né? Ele já não tem uma marca específica, era variado. Então, da Hot Wheels são uns 450. Você sabia? Top 5. Curiosidades. Hot Wheels fazendo história. 1. Os carrinhos Hot Wheels já ultrapassou a marca de 6 bilhões de unidades produzidas. 2. Uma das maiores coleções particulares de Hot Wheels está avaliada em mais de 5,5 milhões de reais, num total de 3.500 unidades. Essa coleção pertence ao Sr. Bruce Pascal, que começou a colecionar desde seus 7 anos de idade. 3. O Parque Beto Carreiro World tem uma atração de tirar o fôlego de qualquer visitante. Trata-se de apresentação temática Hot Wheels.
Hot Wheels Epic Show. 4. Existem 800 modelos e 11.000 variações já produzidas pela Mattel. 5. A Mattel, fabricante dessas miniaturas, já lançou modelos de carros brasileiros, como Brasília, Chevette, Escort XR3, Opala e SP2. Terceira pergunta. Existe alguma peça que tem mais afinidade, Paulinho? Sim, sim, tem algumas peças que têm, sim, um amor diferente. Uns por ter adquirido com alguma pessoa especial e outros pela afinidade de qualidade mesmo do produto. Esse, por exemplo, ele tem um design bem diferente. É umas cores meia tipo fogo, com chama, e ele é bem esportivo. É um dos modelos que eu gosto. Mas também tem alguns que eles têm uma qualidade tipo financeira um pouquinho maior, que a gente tem um gosto que ele tem umas letras que ele faz a especificação de ser uma série especial. Aí a cor dele é diferenciada, o design dele é diferenciado, é um pouquinho mais esportivo, um pouquinho mais detalhado, tem algumas coisas mais específicas, tem umas rodinhas diferentes. Esses são uma qualidade de acabamento melhor. Então, tem uns aqui que a gente tem uma afinidade bem mais, a gente, tipo, é um gosto, né? Você tem que nem aqui, eu tenho esse daqui, ó, ele é bem diferenciado, é tipo um jipinho personalizado, então tem uns que você tem um amor diferente. Então é mais o arrojo dele, a montagem dele, ele foi feito com rodas diferentes, com pintura diferente, então esses dá um sabor diferente na coleção. Sete coleções inusitadas. Veja o que as pessoas andam colecionando. 1. Ferro de passar. 2. Máquina de escrever. 3. Máquina de costura. 4. Rádio portátil. 5. Telefone. 6. Televisor. 7. Ventilador. Já participou de algum evento de exposição? Eu só participei de uma entrevista com o Thiago, da Culture, mas foi uma entrevista assim que foi à base de pergunta e ele fez as fotos, né, a montagem das fotos. Mas exposição assim onde encontram vários colecionadores, eu fui assim de espectador, mais para verificar como que funcionava, de que para apresentar o que eu tinha, porque eu não achava que seria uma coleção assim tão assim para mostrar, né? Porque a gente nunca valoriza o que a gente tem, a gente acha que é pouco, né? E na verdade para muitos aquilo ali já é o suficiente para mostrar, para fazer um tipo de um comentário, porque às vezes você pesquisa sobre aquilo ali e você tem uma informação que o outro não tem. Então, eu já tive em alguns eventos de colecionador, mas eu não levei ainda. Eu só participei da entrevista mesmo com o Thiago. Momento Quiz. O desafio está lançado. Um carrinho Hot Wheels recebeu um revestimento de diamantes elaborado por um joalheiro de Beverly Hills, para celebrar os 40 anos de aniversário da marca. Pergunta: quantos diamantes foram necessários para cravejar esse Hot Wheels? Alternativas: A. 1.270. B. 2.700. C. 3.150. D. 3.780. Alternativa B.
2.700 diamantes. Esse exemplar do Hot Wheels está avaliado em mais de 150 mil dólares. Vidrado por coisas. Quinta pergunta. As pessoas contribuem para a sua coleção? Sim, várias pessoas contribuíram com as minhas coleções, principalmente no início, que quando eles perceberam que eu estava sempre com um carrinho na mão, aí sempre um aparecia. Às vezes estava numa festa, o cara falou assim, eu vi que você coleciona, eu também coleciono. Aí pegava e me dava, às vezes, aniversário do amigo meu, eu levava o presente e acabava ganhando também, porque ele acabava me dando. E amigos, minha irmã já me deu vários também, ela me deu inclusive uma maletinha que eu tenho aí, ela foi dada com um kit junto com os carrinhos, já vem com a maletinha e o carrinho. São uma série diferente, só que aquela coleçãozinha lá são de mais ou menos 12 carrinhos, que foi assim, ela encontrou e ela lembrou que ela comprou e levou. Então, tem umas coisas que marcam, né, nessa coleção. Então, várias pessoas, amigos, irmão, família, às vezes até pessoas do trabalho mesmo. Então, sempre aparece um, como que nem ontem, eu tive o prazer de encontrar um amigo meu bem antigo, e eu estava comentando sobre a entrevista, e ele falou que eu poderia ir lá na casa dele, escolher uns lá que ele tinha, vários lá que ele já tinha parado de colecionar, que ele estava colecionando outras coisas. Se eu queria ir lá escolher alguns, né? Então você vê que é uma coisa que entre amigos, parentes, sempre vai aumentando a coleção sem a gente mesmo perceber, né? Você sabia? Os primeiros Hot Wheels eram feitos a partir de moldes de madeira, confeccionados à mão por exímios artesãos. Atualmente os desenhos são virtuais e os protótipos são feitos em poucas horas por uma impressora 3D. Já pensou em se desfazer da sua coleção? Não, eu não penso em desfazer da coleção porque são sentimentos, né? São histórias. Então, cada item que eu tenho foi de alguma pessoa, de algum momento, de alguma lembrança. Então, cada item tem uma história. Então, a não ser que você chega em um lugar e uma pessoa pede um exemplar ali que você sabe que não vai alterar a sua coleção. Aí, tudo bem, é tranquilo, mas desfazer da coleção, não. Isso eu não tenho ideia, não. Porque não é uma coisa assim que é um negócio de sentimento, né? Então, para mim, eu prefiro manter ela. Carrinhos preferidos do colecionador Paulo César. Para você, colecionar é um hobby ou uma paixão? Eu vejo como hobby, porque paixão eu entendo assim, é uma coisa momentânea, ela vai ao limite, né? Você corre atrás, você vai, e no máximo, só que ela esfria. E o hobby não, você sempre tem que ter um tempo dedicado àquilo ali, e mesmo que esse tempo seja com intervalos, mas você sempre está ali, vendo, participando, procurando, buscando informação, pesquisando. Então eu vejo como hobby por isso, porque paixão é um fogo, depois de repente ela apaga e acalma e se acaba desistindo. Isso aí não é uma coisa que eu tenho intenção de desistir, né? Primeira edição Suite 16. Hot Wheels fazendo história. A primeira edição Hot Wheels Suite 16 foi lançada em 18 de maio de 1968. Criada pelo designer Harry Bradley e pelo cientista espacial Elliot Andler. Os 16 modelos foram inspirados em carros de músculos e hot rods da Califórnia. O primeiro modelo foi o customizado Camaro azul escuro.
Os carrinhos tinham pneus com uma faixa vermelha nos lados, headlines. Os Sweet 16 são considerados alguns dos veículos de brinquedo mais valiosos e colecionáveis de todos os tempos. Paulinho, qual o seu ponto de vista sobre o mundo do colecionismo? Em poucas palavras, descreva para nós o que você tem a considerar sobre esse assunto. O colecionismo eu vejo como uma forma de pesquisa, mas é uma coisa assim interior, assim, você ter um conhecimento a mais e ter como chegar em alguém e falar sobre algum objeto ou algum item que você possui na sua coleção com mais clareza. Você tem bastante informação para falar assim, ó, eu tenho um item tal que ele valoriza pela qualidade tal, então você acaba buscando informação, você tem assim, um amplo conhecimento do item a partir do momento que você começa a pesquisar sobre isso. Então, o colecionismo eu vejo uma coisa assim diferenciada por isso, porque você tem como estudar e pegar mais informação, que a partir do momento que você chega com uma informação de um objeto, de repente a pessoa te traz mais informação sobre aquele objeto ou de outro, e acaba você se desenvolvendo intelectualmente, porque ele pode te trazer benefícios, porque você fica um pouco mais, você fica tranquilo na hora que você está fazendo uma coisa que você tem um sentimento diferenciado por aquilo ali. Você tá naquilo ali, você está no seu mundo. Então você fica mais tranquilo, mais calmo. Então é uma forma até mesmo de você ter um autocontrole. Porque se de repente você não está bem, se você chega numa coleção ali, você começa a limpar, ou até montar algum tipo de coleção que você tem, de repente não é um veículo, é uma moto, é uma bicicleta, então você vai pegar um detalhe dela, você vai personalizar aquilo ali com a sua característica, não é uma coisa que você vai chegar pronto, então você vai criar, então você desenvolve habilidades que às vezes você nem mesmo você sabia que você tinha, né? Então eu vejo por mim mesmo, muitas coisas que eu tenho, e é coisas que foram criadas por mim, lembrando coisas que eu já tive. Então, eu tento fazer aproximado aquilo ali hoje, aproximado do que eu já tinha. Então, é uma criatividade que se desenvolve, né? E eu vejo assim, como uma terapia, vamos colocar, para mim, isso. Momento Quiz. O desafio está lançado. Desde seu lançamento, em 1968, os carrinhos Hot Wheels da fabricante Mattel é vendido pelo mesmo preço até os dias de hoje. Pergunta: de que preço estamos falando? Alternativas: A. $1. B. $2. C. $3. D. $4. Alternativa correta: A. $1. Esse é o preço orientativo da Mattel, fabricante dos Hot Wheels, podendo sofrer variações. Vidrado
por coisas. Colecionador comenta. Paulinho, estamos agora há pouco comentando sobre os modelos que a Mattel lançou homenageando a indústria automobilística brasileira. 5 modelos. O Escort CGR3, o Opala, o Chevette, a Brasília. Mais algum modelo? O Escort, o Chevette, Brasília, tinham a Kombi. Acho que era a Kombi, não, A né? Kombi não é Não, o a Kombi não era. produto. Era o Escort, o Chevette, a Brasília SP2. e o SP2, isso. Foi uma homenagem realmente muito boa, né? Muito bacana do pessoal da Mattel. Fala um pouquinho sobre qual é o material que esses carrinhos, no começo que eles eram feitos, as mudanças que foram realizadas ao longo do tempo. Faz um breve relato aí da indústria de colecionáveis da Mattel, no caso, os carrinhos Hot Wheels. Então, esses itens foram criados, assim, homenageando os carros brasileiros, mas eles foram, assim, tipo, hoje é uma busca constante em relação a esses itens, mas eles têm uma variedade muito grande, porque eles, além deles terem essa homenagem aos carros brasileiros, eles têm outras homenagens também, como carros de filme, carros de, vamos colocar um carro de tipo insetos ou bicho, alguma coisa assim, que tem um formato de uma cobra, uma aranha, alguma coisa assim, ou um carro popular, tipo um carro bem comentado, eles fazem um lançamento do carro. E tem os formatos deles eram com a parte de cima de metal, a parte de baixo de metal, as rodas, os carros inline, que eles falam, né, eram de um plástico, e os que tinham uma especificação uma qualidade um pouquinho melhor, eram de borracha. E ele tem uma especificação aqui, ó, se olhar nessa numeração aqui, tem um TH, que é T-Hertz, caçadores de tesouros. Então, as pessoas buscam por esses carrinhos aqui, que tem uma especificação diferente. Mas também tem outros que são uma coloração diferenciada de rodas, de tamanho de roda. Então, a parte de baixo é totalmente de ferro. Então, eles têm uma variedade enorme de homenagens que eles fizeram. Esse aqui tem um formato tipo de uma cobra. Então, ele tem uns desenhos assim que cada um tem uma história. Então, eles contam, tem os stunts, que são os carrinhos que tem no Beto Carreiro, naqueles de alta velocidade. Então, tem vários itens aqui que você vai ver, você vai falar assim, não, mas esse carrinho aqui, ele não é um carrinho comum, você não vê ele na rua, porque ele não foi homenageado por um carrinho de rua, como geralmente tem vários. Tem os carrinhos que são nacionais, tem os carrinhos que são internacionais, e tem os de filme. Vai ter carro que você vai ver que é de filme, ele é lembrança de um filme. Então, tem diversas modalidades que eles fazem essas fabricação. Tem uns que tem umas rodas bem pequenas na frente, umas rodas bem altas atrás, então eles identificam pelo formato das rodas, dos pneus, e as variedades, né? Variedades é o que mais tem. Você vê carrinhos e fala assim, mas esse carrinho aí é o tipo de um Fórmula 1, mas ele já tem outras características, que às vezes é a coloração dele. Hot Wheels Epic Show.
colecionador comenta. Ele tem os carrinhos mais comuns, ele tem uma coloração básica, é um branco, é um verde, é um azul, é só uma cor primária. Aí você vê um carrinho mais específico, ele já é um pouco mais colorido, ele tem umas qualidades de uma coloração, uns adesivos diferentes, tem várias dedicatórias ou tipo bandeirinhas de propaganda. Então ele tem uma variedade imensa de qualidade que eles colocam nesses carrinhos, porque eles vão de um carrinho super pesado, que é totalmente de ferro, por um carrinho que às vezes você pega ele é um pouquinho mais leve por ter partes de plástico, tem a base de plástico e a carcaça também, mas são carrinhos também que têm um valor, assim, para quem busca, um colecionador que busca procurar algum carrinho que tem um valorzinho maior, ele pode ser que ele encontre um carrinho bem leve, mas também ele tem umas especificação de um carrinho de colecionador, assim, mais assim, específico, que seria o Super T-Hertz, que são uns carrinhos um pouquinho mais caros, na verdade. Paulinho, E, Paulinho, eu estava estudando, é, procurando informações, curiosidades sobre o Hot Wheels na internet e encontrei algumas curiosidades que eu vou colocar no episódio, mas também queria comentar com você, queria que você falasse um modelo cravejado de brilhantes. Você chegou a conhecer esse modelo? Claro que esse modelo não foi a Mattel que lançou, né? Foi um joalheiro lá de Beverly Hills que forrou carrinhos, não sei quantos mil, brilhantes, passando na casa dos 22 quilates. E mais o que eu gostaria de falar? Do preço. Desde quando eles lançaram, eles sempre fizeram a questão de manter $1 cada unidade. Hoje, fazendo a conversão para a nossa moeda, está em torno de R$ 6 um carrinho. Você costuma acompanhar o preço dessas unidades nas lojas em tempos de hoje? sim, os carrinhos, eles não têm um custo no mercado, assim, ele não tem um custo alto, ele tem um custo baixo. Você vai encontrar até R$ 20 aí, R$ 15, você acha os carrinhos. Mas ele começa a alterar esse preço a partir do momento que ele cai no mercado, né? Nos colecionadores. Aí ele já vira uma coisa extraordinária. Como esse item que eu falei ontem com um amigo meu, que ele comprou um carrinho, ele pagou, eu falei assim, você pagou o preço do normal, né? Ele falou assim, pagou. Eu falei assim, então se você guardar ele como um colecionador como eu, assim, ele vai ter um carrinho comum lá de R$ 20. Mas só que se você não tirar ele da embalagem, se você guardar ele limpinho, do jeito que você está, e colocar ele no leilão do comércio aí, ele vai no valor que você quer, porque é um carrinho que tem muita procura. Então, como você falou desse carrinho do brilhante, eu tenho um que ele parece uma aranha. Ele não está aqui nesses daqui, eles estão na minha casa. Ele tem cheio, ele é todo cravejadinho assim, só que de coisinhas brilhantes, não são pedras específicas com valor, mas ele é inteiro, como ele é uma aranha, ele é inteiro cravejado de pedrinhas brilhantes. Ele chega a ser bonito. Então, eu imagino que o custo desse um aí deve ser muito caro, né? Dicas de colecionador. Paulinho, quais são as suas dicas ou dica para aquele criança, aquele jovem ou até mesmo adulto que deseja começar a sua coleção? Eu vou falar assim por mim. Quando eu comecei a colecionar outros itens, como, vamos colocar um exemplo, uma moto antiga ou uma bicicleta antiga, eu não fui procurar eh, peças, vamos colocar novas, eu fui procurando semi-novas e tentando reformar para que o custo não ficava alto, porque era uma coisa que eu queria ter de lembrança, não era uma coisa que eu queria ter para me atrapalhar financeiramente, por exemplo. Então, teve itens da minha bicicleta que eu comprei em ferro velho. Eu não fui procurar uma loja
específica, porque tem itens que você vai procurar, tem uma peça que você vai procurar que você não vai encontrar mais, que é uma peça antiga, então você não vai ter, você vai ter peças novas, parecidas, mas igual a que tinha, você vai ter que procurar em sucata, em coisa, em bicicletaria, em ferro velho. Estou citando um exemplo de uma bicicleta antiga, por exemplo. Então, vou ter que procurar um item, vou ter que comprar uma bicicleta velha, tirar uma peça e revender aquilo ali para repor o dinheiro para não ficar um custo alto. Então, você monta um negócio, você vai ter aquele item de coleção, mas tem um custo muito alto, para não gerar outro tipo de transtorno para você. Então, aí tem, é lógico que tem como uma pessoa procurar isso aí de outra forma? Tem. Ele entra num site, por exemplo, e procura um item específico, novo, sem alteração. Ele vai encontrar, só que daí o custo vai ficar um pouquinho mais alto. Eu já não tenho essa condição de procurar um item novo. Eu vou atrás do usado, para mim ir tentando dar a minha característica para aquilo lá, colocar a minha mão para pintar, a minha mão para lixar, então sai um custo menor e tem uma história, né? É isso que eu gosto do colecionismo, é montar a história dele. Porque se pegar tudo pronto, é uma forma, sim, bem mais rápido, só que gera custos, né? Então eu prefiro essa forma, porque tem várias formas de procurar. Tem sites para você procurar o item que você quer, tem colecionadores, busca colecionador, procura informação, e você vai chegando nos itens que você procura. Eu prefiro mais assim, o mais básico para mim, deixar ele formatar ele do jeito que eu quero. Papo final. Paulinho, chegamos ao final da nossa entrevista. Eu gostaria que você falasse sobre as suas considerações finais do Vidrado por Coisas. Eu queria agradecer pela entrevista, por você ter dado essa oportunidade aí para eu conhecer melhor a coleção que eu tenho, que o Vidrados por Coisa me fez procurar informação, né, sobre o que eu já tinha, só que eu não conhecia. Então, ele traz novidades de coisas que você já tinha. Então, eu achei muito interessante essa entrevista por isso, porque fez eu procurar mais informação. Queria agradecer também ao Tiago por ter dado a primeira oportunidade, também que eu não tinha feito, eu não tinha levado essa coleção por esse lado, por mostrar que eu acho interessante também divulgar para outras pessoas, para que elas cultivem esse hábito, né? E é legal a gente ter essa oportunidade de mostrar, porque outras pessoas vendo, às vezes elas têm no coração também essa vontade, porque não é só você ter o material, mas é você buscar informação. Inclusive, ó, eu estou com um caderno aqui, que a minha namorada, eu e ela andamos buscando umas informações, e são informações que falam de qualidade, de quem criou, por que foi criado isso aí, qual o motivo que levou a ter esse nome, essa cor, essas rodas. Então, você acaba tendo uma amplitude maior da coleção, né? Não é só o ter, é buscar aprender, né? Ensinar, mostrar para os outros. Então, achei muito interessante essa abertura que vocês está dando para mim e para as outras pessoas, como eu via outras entrevistas, né? Que divulgar o que a gente tem, que às vezes fica guardado, né? E como até na Bíblia fala, né? Não adianta você acender uma vela e colocar debaixo da cama, né? Você tem que, já que se você tem, você tem que mostrar para que outros tenham essa oportunidade de ter essa criatividade também de colecionar. Então, eu agradeço aí essa oportunidade e se precisar, nós estamos aí à disposição. Muito obrigado por tudo, pelo Tiago ter me apresentado a você também, agradeço. É isso aí. Ok, Paulinho, eu que agradeço mais uma vez, tá? A oportunidade de conhecer a sua coleção e aprofundar o meu conhecimento sobre itens colecionáveis.
Um forte abraço para você, todos os seus queridos, a sua namorada, que foi de grande ajuda para você. E nos vemos pela internet. Forte abraço. Outro, até mais. Eu te agradeço. Fique com Deus. Momento homenagem ao colecionador. Paulo César. Colecionar algo que nos remete à nossa infância sempre será uma oportunidade de nos conectar com o mundo lúdico. As melhores coleções são aquelas que nos traz lembranças de um tempo que nos foi caro. Saudosismo sim, pois aquilo que nos deu alegria fica impregnado em nossa mente. Quando estamos diante de uma coleção, sentimos o quanto é importante valorizar quem as possuem, pelo esforço de manter e aumentá-la. Boa parte dessas coleções tem essa particularidade por despertar curiosidades e lembranças. Parabéns, Paulinho, sua coleção que encanta não só a você, porém todos aqueles que a conhecem. Caso deseje registrar suas críticas, elogios e sugestões, fique à vontade, todos serão bem-vindos. Havendo interesse em participar do nosso programa como colecionador das cidades que estão no escopo desse projeto, Avaré, Bauru, Botucatu, Itapetininga, Marília, Piracicaba e Sorocaba, envie sua mensagem para o e-mail abaixo, informando o desejo de participar das entrevistas. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo episódio.